Ano 1000. O Papa era Silvestre, 999 a 1003. Foi estabelecido o cânon da missa. 1074. O Papa era Gregório VII, 1073 a 1085. Proíbe-se o casamento dos sacerdotes, papas, bispos e padres. 1075. O Papa continua sendo Gregório VII. Os sacerdotes casados devem divorciar-se compulsoriamente de suas respectivas esposas. 1095. O Papa era o Beato Urbano, 1088 a 1099. Começa as indulgências plenárias. 1100. O Papa era Pascoal II, 1099 a 1118. Introduz-se na igreja o pagamento da missa e o culto aos anjos. 1115. O Papa continua sendo Pascoal II. A confissão é transformada em artigo de fé. 1125. O Papa era Honório, 1124 a 1130. Entre os cônegos de Leão aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. 1160. O Papa era Alexandre III, 1159 a 1181. É estabelecido os 7 sacramentos. 1186. O Papa era Urbano III, 1185 a 1187. O Concílio de Verona estabelece a, entre aspas, Santa Inquisição. 1190. O Papa era Clemente III, 1187 a 1191. Começa a venda de indulgências. 1200. O Papa era Inocêncio, 1198 a 1216. Começa o uso do rosário por São Domingos, chefe da Inquisição. 1215. O Papa continua sendo Inocêncio. A transubstanciação é transformada em artigo de fé. Abre parênteses. Transubstanciação é a heresia que afirma que a hóstia e o vinho se transformam no corpo real de Cristo. Fecha parênteses. 1220. O Papa era Honório III, 1216 a 1227. Começa a adoração da hóstia. 1229. O Papa era Gregório IX, 1227 a 1241. Proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. 1269. O Papa era Urbano IV, 1261 a 1264. Começa a festa do Sagrado Coração. 1303. O Papa era o Beato Bento XI, 1303 a 1304. A Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única verdadeira, e somente nela o homem pode encontrar salvação. 1311. O Papa era Clemente V, 1305 a 1314. Começa a procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Ave Maria. 1414. O Papa era Gregório XII, 1406 a 1415. Definição da comunhão só com um elemento, a hóstia. O uso do cálice fica restrito ao sacerdote. 1415. O Papa continua sendo Gregório XII. Declaração de que somente os sacerdotes podem celebrar missas. 1439. O Papa era Eugênio, 1431 a 1447.
os 7 sacramentos e a doutrina do purgatório são transformados em artigo de fé. Quinta Era. Sardes, a Igreja da Reforma, o protestantismo dos séculos 16 e 17, anos 1517 a 1750. O remanescente. O estopim da reforma foi a venda das indulgências. As indulgências eram apresentadas como sendo favores divinos, concedidos aos homens mediante os méritos do Papa, como seja, o poder de perdoar pecados. As mesmas eram adquiridas em troca de dinheiro que, conforme os que as vendiam, seria usado na construção da Basílica de São Pedro em Roma. Para comprar as indulgências, vinha gente de lugares os mais distantes. Elas ofereciam diminuição de pena no purgatório, o que chegou ao conhecimento de Lutero através do confessionário. Convenceu de que o tráfico das indulgências estava desviando o povo do ensino de Deus, enfraquecendo seriamente a vida moral da igreja. Foi aí que Lutero decidiu enfrentar tão grande erro e abuso. Lutero via como um verdadeiro assalto aos parcos recursos do povo e completo desrespeito ao futuro eterno do povo alemão. Foi assim que em 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, quando grande multidão compareceria à igreja do castelo na cidade de Wittenberg, que Lutero asfixara na porta da catedral as suas 95 teses, que denunciavam o abuso gritante da venda das indulgências papais. A 10 de dezembro de 1520, em Wittenberg, diante de grande multidão de estudantes, professores, cidadãos de todas as classes, Lutero atirou a fogueira os livros e a então última de todas as bulas através das quais o Papa ameaçava-o de excomunhão caso não se retratasse. 1520. O Papa era Leão X, 1513 a 1521. A reforma protestante cresce. Livros e mais livros foram escritos, através dos quais eram lançados chamas do Evangelho sobre corações sequiosos através da Alemanha e países vizinhos. Foi nesse clima de euforia que, a partir de 1520, os ensinos reformistas de Lutero dominaram rapidamente aquela parte do mundo. Nesse tempo, não poucos sacerdotes romanos, padres e até bispos tornaram-se protestantes, sendo o exemplo deles seguidos por muitos dos fiéis de suas paróquias. Sexta Era. Filadélfia. A igreja missionária, iniciada com o movimento puritano, 1750 até os dias de hoje. Os puritanos, com o apoio do governo, tiveram a oportunidade de realizar o que desejavam, que é fortalecer a religião e o caráter moral do povo. Fecharam seus teatros, foram proibidos esportes brutais, também divertimento tais como o festejo do Natal. Em meio às incertezas quanto ao futuro da igreja na Inglaterra, Deus levantou John Wesley, através do qual haveria de sacudir aquela nação e trazer ao mundo o impulso religioso mais forte já ocorrido depois da reforma. O maior de todos os resultados do reavivamento de Wesley foi o moderno movimento missionário. Guilherme Carey, sapateiro e pregador leigo batista, iniciou o movimento missionário. Em 1792,
Ele organizou a Sociedade Batista para a Propagação do Evangelho entre os pagãos. O primeiro missionário por ela enviado foi o próprio Carey, destinado a realizar um nobre trabalho na Índia. O exemplo dos batistas foi logo imitado. A Sociedade Missionária de Londres foi organizada em 1795, formada principalmente pelos congregacionais, e a Sociedade Eclesiástica Missionária, em 1799, pelos evangélicos da Inglaterra. Os metodistas também organizaram seu trabalho missionário. Tal entusiasmo missionário se espalhou pela Escócia, América e pelo continente europeu. Sétima era, Laodiceia, a igreja rejeitada por Jesus, igreja da apostasia final, atual, entre aspas, direito do povo, igreja morna, séculos 20 e 21. Igreja, o supermercado da fé, oferecendo seus produtos aos homens? O nome do movimento é neopentecostalismo. O fenômeno explodiu a partir dos anos 70. Começou nos Estados Unidos da América. Chegou ao Brasil no fim da década desse mesmo ano. Usam a mídia para atrair seus adeptos. A ênfase é a teologia da prosperidade, aquela que assegura ao crente toda sorte de bênçãos nesta vida. Quanto mais as pessoas se convertem no Brasil, pior fica a situação da nação. A violência, a corrupção e as drogas estão fora do controle das autoridades. O que se passa no Brasil e no mundo é o contrário do que se passou nos chamados movimentos do Espírito Santo ou avivamento dos séculos passados. Em todos eles, a sociedade sempre foi tocada e transformada. Que igreja é essa que não afeta a sociedade para melhor e nem transforma pecadores em novas criaturas?